Um pincel cilíndrico de luz monocromática propaga-se num bloco sólido transparente e incide na fronteira plana entre o bloco e o ar sobre um ângulo de incidência igual a 30 graus, sabendo que o índice de refração do bloco para a radiação considerada vale raiz de 3, determine o ângulo de refração, o desvio experimentado pela luz ao se refratar, e letra C, a representação esquemática dos raios incidente, refletido e refratado. Olá, crianças! Sou eu, BF, Bruno Fernandes, sou best friend da física. Estamos aqui diretamente no nosso estúdio North Hollywood, Califórnia, Texas, para resolver essa questão muito legal sobre refração. É um assunto que cai bastante por aí. Com certeza esse exercício vai ajudar você a arrebentar a boca do balão no exercício da prova. Porque aqui, no Desesperando, é a melhor forma de aprender, exercitando. Então vamos lá, o que está acontecendo aqui? Primeiro vamos lembrar o que é refração. Refração é quando a luz, ou uma onda qualquer, passa de um meio para um outro meio. Então repara que aqui vai rolar, ou pode rolar refração. Por quê? Porque ela está passeando no bloco, a luz está dentro do bloquinho, que é o meio, e aí ela vai tentar passar para o ar. Quando ela tentar passar para o ar, se ela passar para o ar, ela vai começar a passear em outro meio diferente do primeiro. Ela vai começar a andar no ar. E aí a gente sabe que para cada meio, esse meio vai oferecer uma resistência para a passagem da luz. Então no vácuo, onde não tem molécula nenhuma, é onde a luz é a mais rápida de todas. É aquela, você já fez com certeza exercício disso, velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Mas sempre que ela passear em outro meio, cada meio, obviamente, vai oferecer uma resistência à passagem da luz e vai diminuir a velocidade da luz para um outro valor, tá? Então, aqui no ar, por exemplo, né, aqui ele vai para o ar. Apesar dele não ter dado para a gente, é uma coisa que a gente tecnicamente tem que saber, tá? Porque geralmente a questão dá, mas pode ser que aconteça com essa questão aqui que ele não deu. O índice de refração é exatamente a grandeza que vai medir o quanto aquele meio é poderoso para frear a luz. Como é que eu calculo o índice de refração? Muito fácil. Eu pego sempre a velocidade da luz, aonde ela é mais rápida de todas, que é no vácuo, e divido pela velocidade da luz no meio que ela está passando, certo? Então, quanto maior for esse valor, mais a luz vai ser freada dentro daquele meio, tá? E no vácuo, obviamente, aqui é a velocidade da luz no vácuo. No vácuo, a velocidade da luz é a velocidade da luz no vácuo, que é a mais rápida de todas. Então, quando você cortar esses dois aqui, vai dar 1. Então, o menor índice de refração que você vai ter vai ser igual a 1. Qualquer outro meio vai oferecer um índice de refração maior do que 1, tá? Agora, no ar, a velocidade da luz é muito pouco freada, mas muito pouco. Então, basicamente, essa velocidade da luz aqui no ar é igual ao do vácuo. Então, por aproximação, a gente usa nos exercícios, e ele vai dar sempre para você, que o índice de refração do ar é igual ao do vácuo, que vale 1. Então aqui, apesar dele não ter dado para a gente o índice de refração do ar, a gente vai usar como 1, tá? E aí você vê que ele deu que o índice de refração no bloco é a raiz de 3. Então, claro, tem que ser maior do que 1, né? A raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Então a raiz, o índice de refração do bloquinho vai ser raiz de 3. Então, mais ou menos aí 1,7, tá? Então, claro que esse bloquinho vai frear mais a luz do que o ar, que não freia nada. Então, ele quer saber qual é o ângulo de refração. Então, ele quer saber qual vai ser o ângulo de saída. Primeira coisa que a gente tem que lembrar também, uma decorebazinha aí, muito importante para resolver a questão, a gente pode prever o resultado. O que está acontecendo aqui? A gente tem um vocabuláriozinho aqui em refração, que é único e exclusivo para refração, não aparece em nenhum outro lugar da física, que diz o seguinte: quando a gente compara
dois índices de refração, por exemplo, do ar e do bloco, o que a gente percebe? Que do ar é menor do que do bloco, certo? 1 é menor do que a raiz de 3. Então a gente diz que sempre que eu tenho um índice de refração menor, esse meio é menos refringente. Refringente, parece refrigerante, é refringente. E quando eu tenho o maior vai ser mais, vou abreviar, tá? Refringente. Certo? Então, qual é a decoreba? Quando o raio de luz está passando no meio menos refringente para o mais refringente, ele vai se aproximar da normal. Vou lembrar a normal daqui a pouquinho. Quando ele está passando do meio mais refringente, que é o caso, mais refringente, maior índice de refração, para o meio menos refringente, ele vai se afastar da normal. Primeiro, o que é normal? Normal vai ser essa linhazinha, ó, pontilhada, de mentirinha, tá? Porque ela não existe, é só uma linhazinha imaginária. Deixa eu anotar aqui, normal. Essa linhazinha, ela tem uma propriedade, ela é sempre perpendicular a 90 graus com a superfície que divide os dois meios, que a gente chama de diôptro. Então tá aqui, ó, superfície que divide os dois meios, então essa normal é sempre perpendicular. E esses ângulos que a gente vai usar aqui, vai usar na lei de Snell para resolver a questão, são sempre em relação à normal. Então você vê que esse ângulo aqui, ó, em relação do raio que chega, do raio incidente com a normal, é 30, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu estou passando de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ele tem que se afastar da normal, tá? Já anotou isso aí no seu caderno? Do meio menos refringente para o mais refringente, aproxima. Do meio mais refringente para o meio menos refringente, afasta. Então, o que vai acontecer? Essa aqui, vê se você concorda comigo, seria a trajetória original do raio se ele não sofresse desvio nenhum. Tá? Se ele não sofresse desvio nenhum, obviamente esse ângulo aqui seria de 30 igual a esse, né? Que você já aprendeu na matemática. Só que ele tem que se afastar da normal, ele tem que ir para mais longe da normal quando ele sofreu desvio, porque na refração vai acontecer isso. A luz vai passar de um meio para o outro, a velocidade dela vai mudar e a luz vai sofrer um desvio. Então esse desvio vai ter que ser tal que esse raiozinho vai ter que, ó, ir para longe da normal. Então se isso aqui era a trajetória dele sem a refração, afastar da normal seria para cá, ó. Porque ele ficou agora mais, essa seria a trajetória original, agora ele veio para mais longe da normal. Então esse ângulo aqui é o ângulo que ele quer calcular, que é o ângulo de refração. Então já dá para prever que esse ângulo vai ser maior do que 30, certo? Então essa propriedadezinha, essa decorebazinha é muito importante, não só para você prever respostas, mas também para você analisar questões teóricas, tá? Então anota isso no seu caderno e lembra. Bom, o que eu vou fazer na letra A? Eu vou usar a lei de Snell, a lei de Snell-Descartes, que é uma lei que vai dizer pra gente a relação entre o índice de refração dos dois meios e quanto vai ser esse desvio em função de ângulos, do ângulo de entrada e do ângulo de saída. Então, ó, N1 seno de 1 igual a N2 seno de R, seno de I igual a N2 seno de R. Quem vai ser o N1? Vai ser o N do primeiro meio, que seria o N do bloco, vezes o seno de entrada, que é 30, tá? O ângulo sempre em relação à normal, que é igual ao N2, que vai ser o N do ar, vezes o seno de R. Então, molezinha, né? A montagem da lei de Snell. Seno do primeiro vezes o N do primeiro vezes o seno do primeiro ângulo igual ao N do segundo vezes o seno do ângulo. Então, agora é só substituir. Então, ó, o índice de refração do bloco, raiz de 3. Deixa eu botar aqui. Raiz de 3. Agora, uma coisa importante. Nesse tipo de exercício, a questão não é obrigada, o cara não é obrigado, nem o seu professor, de colocar quanto vale o seno de 30, 45 e 60. Então, isso a gente tem que lembrar, tá? Seno, lá da tabelinha que você aprendeu de seno e cosseno de 30, 45 e 60. Então, o seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e seno
de 60 raiz de 3 sobre 2, tá? Então você vê que é 1 sobre 2, 2 sobre 2 com a raiz e 3 sobre 2 com a raiz, tá? Então isso a gente tem que saber de cabeça. Então vamos lá. Seno de 30 é meio, então a gente bota meio aqui. Que é igual ao n do ar, o n do ar, como a gente viu, é 1, vezes o seno de r, que é justamente o que a gente quer. Seno de r. E aí, moleza, né? Porque aqui raiz de 3 vezes 1 sobre 2 dá raiz de 3 sobre 2. Aqui é 1, então seno de r. Então, para a gente descobrir quanto vale esse rzinho, a gente precisa do quê? Voltar para a nossa tabelinha e ver qual é o ângulo que tem o seno raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é 60. Ó que maneiro. Então, é 60. E como a gente fez a previsão, esse ângulo deu um valor maior do que de 30. Então, tecnicamente, faz sentido, certo? Então, matamos a letra A. B. Qual vai ser o desvio experimentado pela luz ao se refratar? Toda vez que ele perguntar o desvio, vai ser a diferença entre o ângulo de entrada e o ângulo de saída ou vice-versa. O maior menos o menor sempre, tá? Porque olha só, se ele não tivesse sofrido desvio nenhum, a resposta seria 0. Né? Porque se ele tivesse entrado a 30 e saído a 30, 30 menos 30 dá 0. Ele não sofreu desvio nenhum, ele passou reto. Mas ele sofreu um desvio, ele entortou. Então, ele entrou a 30 e saiu a 60. Então, qual vai ser o desvio? 60 menos 30 é igual a 30 graus. Então, ele sofreu um desvio de 30. E C, a representação esquemática dos raios incidente, refletido e refratado. Bom, a gente meio que já fez, né? Aqui é o raio incidente. Então, incidente é o raio que chega. Refratado é o raio que passa para o outro meio. Agora, uma coisa importante. Em quase todas as situações, quando o raio refrata, quando ele refratar, sempre uma parcela desse raio vai bater e vai voltar, tá? Sempre ele bate um pedacinho e volta um pedacinho. Um exemplo disso seria quando você chega numa vitrine e você vai olhar ali alguma coisa na vitrine e você vê um pedaço ali do... Você consegue enxergar ali, meio fraquinho, mas consegue enxergar o seu rosto refletido naquela vitrine, tá? Porque parte da luz está refratando, tá saindo do ar, indo para o vidro, tá? Mas parte está batendo, está voltando. E aí essa parte que bate e volta é o que você vai enxergar ali como se fosse um espelho fraquinho, certo? Então, sempre você vai ter um pedaço refratado. E aí ele vai funcionar que nem no espelho. Se você tem aqui o raiozinho batendo a 30, esse aqui vai ser o refletido e ele vai refletir a 30 também, tá? É a lei da reflexão. Então, quanto mais forte for esse raio que passar, mais fraquinho é esse raio que reflete, tá? Então, por exemplo, se 90% da energia da luz refratar, 10% vai refletir, tá? Agora, se só 10% refratar, 90% reflete. Por exemplo, se a água estiver turva, né? Se você olhar ali para um lago e a água estiver turva, basicamente você tem muita luz refletindo e pouca luz refratando, tá bom? Então é isso que ele pediu aí na letra C. Então, belíssima questão para a gente aí começar a brincadeira, sensacional, uma questãozinha sobre lei de Snell e que envolve aí todos os conceitos de refração. Então, espero que você tenha gostado. Parabéns por estar aqui nos esperando, se esforçando. Tenho certeza absoluta que isso vai se refletir na provinha de vocês. Então, ó, um grande beijo. Beth loves you. Beijo no coração. Até a próxima.